Olá, gente, tudo bem? Eu vou falar sobre fazer uma crítica aqui bem forte, bem severa mesmo, aos anarcocapitalistas, né? Eu observo que muitos dos movimentos anarcocapitalistas, uma vez eu fui falar sobre essa questão, disseram que eu tinha que separar, né, a questão do libertarianismo do anarcocapitalismo, né? Tudo bem, podemos separar, mas existem dois fatores que fazem com que a gente, em tese, deveria unir isso. Mesmo aqueles que se dizem anarcocapitalistas, somente não libertários, eles dizem que essa ideologia anarcocapitalista ela visa ampliar a liberdade dos indivíduos, né? E mais especificamente, mesmo se a gente quiser apenas os libertários que se dizem anarcocapitalistas, né, também, então eu posso restringir para esse grupo anarcocapitalistas que se dizem libertários. Por que que um anarcocapitalista não pode se dizer libertário? Essa a minha tese que eu quero apresentar aqui, e eu vou agora apresentar os argumentos para isso, né? Tem um vídeo do Sem Neurose, né, que é um canal que eu acompanho aqui. Eu achei interessante, apesar de bem simples o vídeo que ele falou sobre isso, falou de uma maneira bem direta, bem simples, mas objetivamente o que ele falou está correto, né? Dentro do capitalismo, quer dizer, quanto mais um sistema é mais capitalista, mais a liberdade ela é restringida ao aspecto econômico, social, né? Ou seja, quanto dinheiro, quanto capital, né, vamos dizer assim, o indivíduo tem. E dentro da ética anarcocapitalista, né, que muitos libertários, hoje das pessoas que se dizem libertário, dizem ser, né, elas restringem completamente a ideia de liberdade à propriedade privada. Para eles, praticamente a única lei que deve ter é a lei de propriedade privada, né? A gente, mesmo que não seja a única lei, mas tô aqui resumindo, né, para não ficar falando muita coisa, mas a lei básica deles é essa, a lei de propriedade privada. Ou seja, quanto mais o indivíduo tem de propriedade, mais ele tem o poder de barganha ali para poder ter efetivamente sua liberdade, né? E o que sobra para aqueles indivíduos que não têm essa propriedade? A escravidão. A escravidão. A gente pode pegar aqui exemplos práticos, né, da história, históricos, que mostram como era o mundo quando não havia esse tipo de direito, né, esses direitos que a gente tem hoje, que os ANCAPs reclamam tanto, né? Esses direitos foram conquistados à base de muita luta, né? A gente teve um período longo histórico realmente de escravidão total, que é mais ou menos o que os ANCAPs defendem, né? Mas também tivemos conquistas, né? Períodos históricos onde houveram algumas pequenas mudanças. Na Idade Média havia uma coisa que era a servidão, que parece muito com aquilo que os ANCAPs defendem. E o que era que acontecia nesse período, né? Tinham os senhores feudais, né, donos de grandes terras, e as pessoas, os servos deles, né, não tinha opção, não tinham terra, tinha que ser servo desse cara, e esse cara comandava tudo. Inclusive, havia umas tradições, né, que o servo, quando ele se casava ali com a mulher, na verdade, era senhor feudal que dormia primeiro com essa mulher, né, antes do cara que se casou com ela. Então, assim, o senhor feudal era tipo um rei daquele feudo, né? Ele comandava completamente. Então era como se fossem pequenos reis. Cada feudo era um rei, assim. Então, o poder se limitava completamente à propriedade desses indivíduos. Esses indivíduos tinham essas pessoas que estavam nesses feudos como suas propriedades, praticamente, né? Tinham ali alguns direitos muito limitados, esses servos. Mas veja bem, quando acontece isso, né, os indivíduos, eles não têm poder de barganha nenhum. Esse indivíduo que não tem propriedade, quando a lei
é a lei básica de propriedade privada, esse indivíduo que não tem propriedade, ele não tem nenhum poder de barganha, entendeu? A única coisa que ele tem é a sua força de trabalho. E esse indivíduo é um indivíduo que vai se submeter a um regime de semi-escravidão, né? Praticamente uma escravidão mesmo, propriamente dita. Então não vai ter essa ideia que eles pregam de que o indivíduo vá poder negociar com esse senhor, né? Não vai ter isso, cara. O cara vai dizer assim, olha, cara, eu só te dou essas condições aqui, só vou te dar isso aqui, prato de comida, e tu vai ter que trabalhar 20 horas por dia pra mim. Mas exemplo, sei lá, 18 horas, vamos dizer assim. E esse exemplo, gente, é um exemplo prático em período não tão antigo assim, né? Isso estou citando um país desenvolvido, que é hoje desenvolvido como a Inglaterra, né? Que no século XIX, antes de todos esses direitos trabalhistas e tudo mais, as cargas horárias chegavam a 18 horas por dia, tinham crianças que trabalhavam. Então, assim, não há limites para esse pessoal, né? Se você libera tudo, vai ser isso que vai acontecer. Porque o único objetivo que esses capitalistas, que esses senhores feudais, enfim, o exemplo histórico que você quer dar, o único objetivo deles é a obtenção máxima de poder e máxima de lucro, né? Então, não faz sentido a gente achar que ele vai ser bonzinho ou que ele vai negociar com o trabalhador, vai ser bom para ele, porque não vai. E foi através do que? Das lutas de classe mesmo, das lutas sindicais, da união ali no caso dos escravos, né? Na união dos escravos, né? Na fuga, na luta, ou dos camponeses, né? No caso aí dos servos, tinham várias dessas lutas mesmo, e eram lutas de verdade, né? Existiram vários movimentos sindicais também, né? Organizações dos trabalhadores ali nesse período já industrial, né? Depois da Revolução Industrial. Então, assim, esse é o caminho, essa organização e essa união e essa luta é que faz com que a sociedade consiga alguma evolução nesse sentido, né? E ele tem conseguido. Então, que os ANCAPs querem romper com tudo isso daí e voltar para esse nível de exploração total. Então, eu concordo completamente com o que o seu Neurose falou, apesar de eu achar que ele deveria ter explicado melhor, mas é um estilo de cada um, né, de análise. Eu respeito bastante, achei bem legal, na verdade, achei bom. Mas eu tô tentando aqui falar de uma maneira expor de uma maneira, né, mais profunda essa questão, para realmente ficar bem claro isso. Que quanto mais, né, você limita esse poder, essa questão, única e exclusivamente a questão da propriedade, o que você vai fazer é limitar extremamente a liberdade. Você vai limitar a liberdade ao capital que o indivíduo possui. E isso não tem nada de meritocracia. Isso tem a ver com os ancestrais das pessoas, né? A herança que foram passadas de um para o outro. Então o cara já nasce milionário, bilionário, enquanto outros nascem na miséria total. Então, assim, você dizer que isso é justo, eu não sei como é que alguém pode dizer que isso tem algum tipo de justiça, porque não existe. E não tem nada de humanista também, né? Que o cara está apoiando qualquer tipo de exploração. Então a conclusão que eu quero chegar aqui, final, é que não dá para você ser anarcocapitalista, seguir essa ética anarcocapitalista e se dizer libertário. Porque a ideia de libertário é uma ideia de ampliação da liberdade e, como eu disse, esse modelo anarcocapitalista, ele é um modelo que limita completamente a liberdade dos indivíduos que não possuem capital, né? Não possuem uma propriedade, ou possuem uma pequena propriedade, né? Ou seja, sua liberdade vai se limitar única e exclusivamente
a sua propriedade. Então é isso, gente. Obrigado a todos e até mais.